começar a gravar também. Pronto. Vocês têm como avisar no grupo que eu já entrei? Já avisei, professor. Pronto, obrigado, viu, Lucas? Então, pessoal... Oi, pode falar. Eu vou falar uma coisa. Como eu pedi reintegração do curso, aí eu não Certo. estou nesse grupo. Eu não consegui falar com ninguém para entrar no seminário. Aí, se puder me colocar nesse grupo aí, dos Qual alunos, grupo? eu agradeço. O grupo dos alunos, gente, da turma aí. Ah, certo. Aí é o seguinte, se você não conseguir se encaixar, você pode apresentar individualmente. Aí, quais são as condições? Certo. Você apresenta na metade do tempo, faz um vídeo aí de 4 a 5 minutos, escolhe um tema da primeira ou da segunda unidade, tá? Certo. Mas primeiro tem que falar, veja aí se tem algum grupo, eu acho que tem, que não tem atingido o máximo, aí você pode se encaixar. Mas se você não conseguir se encaixar, você faz individualmente, certo? Tá bom, professor. Obrigado. Então, pessoal, boa noite, Pedro, que está chegando agora, boa noite a todos. Boa noite, professor. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, o objetivo da aula é terminar o ponto 6 e começar o 7, né? Ponto 6, bens e obrigações. O ponto 7, família e sucessões. Semana que vem, a gente termina o ponto 7 e deixa para o dia 19 para a gente fazer uma revisão, tá? A prova de vocês não vai ser antecipada do 10º período, né? A previsão é colação de grau no mês de janeiro. Hoje eu estava falando com a coordenação. Então, tranquilo, a gente está bem em termos de cronograma, né? Agora, o que é importante eu avisar, e apesar que só estão vocês 3 agora, mas aí ficar gravado e vocês também podem repassar para os colegas, é que é o seguinte, pessoal, não esqueçam de fazer as atividades, tá? Hoje, inclusive, tem atividade que vence de exercício de fixação do ponto 6 e estudo dirigido do ponto 5 e 6. Também eu já deixei essa semana, já deixei o estudo dirigido e o exercício de fixação do ponto 7. Vocês podem fazer até daqui a uns 15 dias. Então, fica aqui registrado na gravação também, avisem aos colegas que não deixem de fazer, até porque, mesmo aqueles que não precisam de nota, que tiraram boas notas, mas tem a questão das faltas. Cada exercício de fixação e cada estudo dirigido que não fizer, recebe 2 faltas. E também, lembrando, cada exercício de fixação ele vale meio ponto. Então, são 3 exercícios de fixação. Está chegando aí Ívila, né? E Priscila, boa noite. Então, eu estava aqui falando para o pessoal da necessidade de vocês fazerem esses exercícios de fixação e os estudos dirigidos. Hoje, tem estudo dirigido e tem exercício de fixação que vence. Quem não fez, por favor, aproveite para fazer. Pode fazer até 11h59, né? E também deixei o do ponto 7. O último ponto de vocês é o 7, que eu começo hoje, termino semana que vem. E aí a gente deixa, que é 12, né? Aí a gente deixa para fazer no dia 19 uma revisão só. Que aí seria a minha última aula com vocês esse semestre. E depois é só para entregar seminários e fazer a prova. A coordenação hoje confirmou que realmente não vai ser antecipada a prova de vocês, porque geralmente antecipa no 10º por conta da colação de grau. Como a colação de grau de vocês só vai ser em janeiro, então não precisa antecipar, a prova de vocês deve ser na primeira semana de dezembro. Então, tá tranquilo. E aí a gente faz o seguinte, olha, hoje eu termino o ponto 6 e começo o 7. Semana que vem eu termino o ponto 7. Na outra semana, que é de dia 19, aí eu faço uma revisãozinha. No outro dia, acho que é 26, deixa eu confirmar. 26, entrega dos seminários. Aí, lembrando, todos, como o Petruzian falou, perguntou aqui, todo mundo tem que fazer o seminário. Por favor, não esqueçam de encaixar os colegas que estão sem grupo. E, se não for possível encaixar, pode fazer individualmente, desde aquelas condições que foram estabelecidas no Moodle, né?
colocou, ou seja, o tempo é reduzido, a pessoa pode escolher um dos tempos de seminário da primeira ou da segunda unidade e faz a sua apresentação individualizada se não conseguir, né? Respeitem o tempo, respeitem o número máximo e mínimo de componentes, né? Porque isso consta para fins, fins de atribuição de nota, inclusive. Então, pessoal, não deixem de fazer os seminários, as atividades, mesmo vocês que já tiraram 10, como a maioria da turma, tem a questão da presença, né? E também eu deixei o exercício complementar da segunda unidade, que pode ser feito até o dia 1º de dezembro, deve ser feito por todos, vale um ponto extra. Esse exercício é para o excesso de faltas, principalmente aquelas pessoas que estão com excesso, mas todos devem fazer porque soma um ponto, entendeu? Mas, por exemplo, na disciplina de vocês só podem ter até 8 faltas. Então, se alguém tiver 10, eu só deixo o limite, 8, né? Não coloco 10 faltas fazendo esse exercício complementar que está disponível. Boa noite, Rita. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que entraram. Oi, Ivila, pergunte. O professor, já é oficial, que a colação vai ser em janeiro? Olha, oficial eu acho que não, mas a previsão é essa, porque eu já fui perguntar ao professor Luiz qual era a previsão das provas, né? Aí eu perguntei, olha, e o 10º não vai, ele disse, não, por enquanto a colação está prevista, é bom você conversar com ele, vista para janeiro. Então eu digo, então, tranquilo, porque eu estava preocupado com a questão da prova, sabe? Tá certo, então. Obrigada. Oi. O senhor acha que a colação será presencial? Semi-presencial, como as que tiveram no meio do ano, ou seja, algumas pessoas dentro da limitação, porque... É semi-presencial. Você viu, Lucas, você viu como foi feita no meio do ano? Não, vi não, professor. É o seguinte, uma parte dos alunos que puderem vir, colam o grau na quadra, o resto acompanha através do YouTube. Entendi, professor, obrigado. Entendeu? É assim que eles fizeram. Não, todo mundo não pode vir, até porque as 3 turmas têm 150 pessoas, mais de 150 pessoas, nem todo mundo pode vir, né? Não cabe todo mundo. E também tem aquela limitação, distância, etc. Mas aí uma parte vê quem pode, quem não pode vir, e aí o resto acompanha pela internet mesmo. Rita, eu não sei qual foi o critério de escolher. Eu acho que é até a disponibilização da pessoa, porque, por exemplo, tem gente que não mora aqui, aí, olha, dá preferência para quem está aqui, tem gente que não quer vir para não se expor, né? Enfim, eu acho que é uma questão principalmente de voluntário e pegar pessoas que não são um grupo de risco, né? Mas aí o pessoal estava de máscara. Tem Pronto, deixa eu ver aqui se eu acho. Eu vou procurar... Pronto, eu vou colocar a colação de grau 2020.1 para vocês verem. Depois vocês podem dar uma olhada como é que foi organizada. Eu vou colocar no chat agora, porque a de vocês deve ser igual. Tá aí no chat, viu, o link. Aí depois vocês dão uma olhadinha como é que foi organizado. Mas que o critério é esse, é voluntário, dá preferência a quem mora na cidade e quem não é grupo de risco, né? Professores, foram alguns professores, aí eu sei dizer, aí foi o seguinte, deu preferência a quem era homenageado e também não foram todos, né? Foram aqueles homenageados e alguns. Agora, os que eram homenageados e não puderam ir, eles acompanharam online, né? Foi isso, mas a coordenação perguntou quem iria, né? Entrou em contato com os que eram homenageados e tal. Não, vocês venham, uns vêm, acho que os 5 foram e o resto acompanha online. Mas assim, foi na quadra do campus 2, né? Naquela quadra. Aí vocês notem, né? O pessoal estava com distância, máscara, etc. Então, boa noite, Silmara.
Gente, então é isso. Mais alguma coisa para a gente começar aqui? Terminar o ponto 6 e começar o ponto 7. A turma de vocês, eu estou tranquilo, está adequada em termos do assunto, né? Então, a gente falar assim, no instante, vai acabar, né? Chega novembro, o ano vai se embora. E, francamente, esse ano, graças a Deus. Bom, na aula passada, se vocês não estiverem vendo, me avisem, a gente tinha terminado esse slide 4 do ponto 6, bens e obrigações de direito internacional privado. Eu estava falando da classificação de bens que varia de país a país, porém, nos países que adotam um sistema jurídico parecido, a diferença é muito pontual, sabe? Muito pontual mesmo. Então, do ponto de vista de direito internacional privado, é importante você saber qual é o sistema jurídico do país que você está trabalhando. Então, você tem os dois maiores sistemas jurídicos, que são o Civil Law, que é o nosso, o direito romano germânico, que é predominante na Europa continental, na América Latina e algumas colônias da Europa, europeias, né, algumas ex-colônias europeias da Ásia e da África. Tem o sistema anglo-saxônico, que é o Common Law, que é do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Claro, existem outros sistemas jurídicos, como o do mundo muçulmano, né? O sistema jurídico chinês, que é um pouco... Ele mistura, o sistema jurídico chinês mistura civil law, marxismo e tradições chinesas. É bem interessante, mas complicado. Então, pessoal, países que têm sistema jurídico parecido, eles adotam soluções parecidas de direito internacional privado. Às vezes, a questão é pontual. Por exemplo, aqui na América Latina, o pessoal tende a resolver muitos critérios de conexão usando domicílio. Na Europa continental, que adota o mesmo sistema jurídico, às vezes eles dão preferência mais à nacionalidade da pessoa, não ao domicílio. Então, vamos aqui para o slide 5, né? Caso não estejam vendo, podem avisar. Por exemplo, essa diferença, né? No Brasil, o penhor, lembrando, penhor é de bem móvel, né? É regulado pela lei do domicílio da pessoa com a posse do bem, enquanto que no Código Bustamante é regido pela lei territorial. O Código Bustamante é a Convenção Interamericana sobre Direito Internacional Privado que o Brasil ratificou, ela é de 1928. Nesse caso, se aplica a LINDB, porque a LINDB é posterior a essa convenção. Mas a diferença aqui é pontual. Por quê? Porque domicílio também é um elemento pessoal. Enquanto que no Código Bustamante, o penhor é determinado pela lei do território em que aquele bem foi dado como penhor, né? Para dizer penhorado, foi dado como penhor. A gente está falando aqui do penhor, no caso, o empréstimo, utilizando o bem móvel como garantia. Navios e aeronaves são bens especiais, geralmente considerados imóveis para fins legais, se regem pelo critério lex rei citae, se regem não pelo critério lex rei citae, ou seja, a lei da localização da coisa ou da situação, por seus constantes deslocamentos, mas pela lei do seu pavilhão, bandeira. Isso a gente já tinha falado em direito internacional público, só dando uma revisadinha aqui. No caso do navio e avião, pessoal, a maioria dos ordenamentos jurídicos equipara bem imóvel, devido ao seu alto valor. Qualquer teco-tecozinho vale uma dinheirama. Um avião desse de passageiro, Boeing, Airbus, é coisa de 50 a 100 milhões de dólares. Navio do mesmo jeito. Então, são considerados imóveis. Navios e aviões são regidos pela lei da sua bandeira, que indica o registro. Todo navio e todo avião tem bandeira, né? Do avião, acho que vocês já repararam, não sei se vocês já repararam em aeroporto, né? Quando eu vou ao aeroporto, eu gosto de ficar olhando isso. Geralmente, a bandeira do avião, ela fica pintada. Obviamente, não podia ser de pano, né? Para uma coisa que voa a quase 1.000 km por hora. Ela fica pintada na cauda ou no bico do avião, ou próximo do bico, né? Tem alguns que botam ali perto da porta, enfim.
Geralmente fica ou ali ou atrás. E aquilo indica o país que rege e que está registrado esse navio e esse avião. Inclusive, como a gente vê em direito internacional público, se ocorrer um crime, por exemplo, em alto mar, que é zona neutra, né, do ponto de vista internacional, área de domínio público internacional, a competência para processar é da bandeira do navio ou da aeronave que está trafegando naquela área. Então, do ponto de vista jurídico, navios e aeronaves são regidos pela lei da sua bandeira, do seu pavilhão. A hipoteca de bem imóvel situado em outro país requer adequação a ambas legislações. Nesse caso, por exemplo, imaginem que um brasileiro tenha um apartamento em Miami. Não, Miami é brega. Bota em Lisboa, que é melhor. Um brasileiro tem um apartamento em Lisboa e quer dar ele em garantia para tirar um empréstimo aqui no Brasil. Pode. Agora vai ter que ser, a hipoteca vai ter que se adequar tanto à legislação brasileira quanto à legislação portuguesa. Se for incompatível, não dá para fazer. Aliás, Portugal antes estava dando visto, né, para as pessoas que comprassem imóveis a partir de 200 mil euros. Agora eles continuam, mas não estão permitindo mais no Porto e nem em Lisboa, só nas cidades do interior. E aí, inclusive, muito brasileiro estava deixando de comprar em Miami para comprar lá. Por quê? Porque você recebe um visto de Portugal, vale para toda a União Europeia, né? Enquanto que Miami só para os Estados Unidos. Mesmo assim, a Flórida ainda é um mercado imobiliário grande para brasileiro. Tem muita gente morando lá, né? Apesar que eu não moraria na Flórida. Se tivesse dinheiro, eu ia morar em Portugal. Qualidade de vida é 10-0. Amilcar de Castro defende que quando o princípio lex reicitae não puder ser aplicado, como no caso da bagagem de um viajante, deve-se seguir a lei do ponto em que as coisas ficaram mais tempo, ou se isso foi indeterminado, a norma fixada pela vontade do proprietário ou do seu domicílio. Francamente, no caso de bagagem, né, o melhor critério é do domicílio do proprietário, em vez de tentar estabelecer em qual tempo ficou, por exemplo. Imagine você ir daqui para o Japão e você ter que fazer escala em Dubai, que hoje em dia o pessoal está indo muito por Dubai, né? Você vai daqui para Dubai, às vezes para antes na Europa, e tentar definir, qual foi o tempo que essa bagagem ficou, qual foi o lugar que essa bagagem ficou mais tempo. Não, é melhor definir logo em relação à questão do domicílio do proprietário da bagagem. No tocante a mercadorias em trânsito, não é adequado o uso da lei da situação do bem. Nesse caso, não é bagagem, é mercadoria, né? Por isso, o direito brasileiro optou pela lei do país de domicílio do seu proprietário. Então, aqui são mercadorias, não bagagem. Trens e veículos que realizarem viagens internacionais são regidos pela lei do estado de origem. Inclusive, eu coloquei uma questão sobre isso no exercício de fixação, né? Camaradinha vinha daqui para a Argentina num Citroën 2CV, né? Que inclusive ficou famoso por conta da tira em quadrinhos da Mafalda. Não sei se vocês conhecem a Mafalda, eu gosto muito. Que é uma personagem argentina, né? E, nesse caso, veículos e também trens são regidos pela lei do estado de origem, ou seja, se você pegar um carro, eu conheço, inclusive, umas 2 pessoas, apesar que eu não tinha coragem, não, foram daqui para a Argentina de carro, daqui do Nordeste. Quando eu fui a Santiago do Chile, eu encontrei um velhinho de São Paulo, de motoclube, daquelas motonas, né, de motoclube, em Santiago do Chile, gente, com a moto de São Paulo. O velhinho subiu a Cordilheira dos Andes, 3.000 metros é a passagem. Deus me livre, tem que tomar remédio.
Ou você toma remédio para enjoo, ou você toma chá da folha de coca. Da folha de coca mesmo, coca que faz cocaína, né? O chá pode tomar lá, não é ilegal, não. Inclusive, diz, se a própria Polícia Rodoviária Argentina recomenda. Ou você toma o chá da coca, né? Ou você toma, acho que é Dramin que eles dão, parece. Eu não sei porque eu atravessei de avião, mas assim, eu escutei algumas pessoas falando. E um velhinho, acho que assim, de 60 anos, por aí, ele fez ali, pronto. Não tinha essa coragem, não. Imagine se passar 3.000 metros de altura, numa serra com 3.000 metros de altura. Imagine as curvas. Eu já acho ruim quando eu vou para daqui para Garanhuns. Obrigação. Obrigação é a relação jurídica. Agora que a gente terminou de falar de bens, vamos falar de obrigações. Né? Como vocês devem lembrar, gente, obrigações seria a relação jurídica entre duas ou mais pessoas, pela qual uma delas pode exigir da outra uma prestação. E existem vários tipos de obrigação. Existem obrigações de fazer, de não fazer, de dar a coisa certa, enfim. Isso vocês estudaram no semestre, né? As obrigações decorrem de contratos, tem várias hipóteses. Uma delas é contrato, declarações unilaterais de vontade, atos ilícitos e responsabilidade por atos de terceiro. Esses conceitos básicos, inclusive, eu uso mais para repassar com o pessoal de RI, né? Reconhecendo essa disciplina em RI também. Aí eu tenho que explicar para eles do zero. Com vocês, é mais fácil. No âmbito internacional, as obrigações assumem aspectos peculiares, e cujo conflito nem sempre tem soluções uniformes, né? Devido a fatores como domicílio diferente, nacionalidade diversas, local de constituição e execução diversos nos contratos internacionais, etc. E outro problema, muitos países adotam critérios diferentes para regular obrigações no âmbito internacional. O lugar de execução do contrato é o elemento de conexão mais utilizado internacionalmente para resolver conflitos entre obrigações. Historicamente falando, sim. Né? Isso aí, inclusive, tem um brocado latino, lex loci contractus, ou seja, a lei do lugar do contrato. Porém, hoje em dia, concretamente falando, hoje em dia, pessoal, questões de contratos internacionais, contratos empresariais, contratos que envolvam empresas, ou seja, que não tem parte suficiente, que tem pessoas jurídicas que impedem igualdade, aí é usado arbitragem, tá? E o elemento de conexão mais usado é o voluntário, ou seja, as partes escolhem. E lembrando, e isso vocês sabem, né? Se for o caso da arbitragem, as partes tanto podem escolher o foro arbitral, ou seja, uma cláusula arbitral, melhor falando, né? Quanto podem definir o local e quanto podem definir a norma aplicável. Inclusive, muitas vezes, essa norma aplicável, gente, não é nem uma norma de um país, de um Estado soberano. Pode ser uma norma de uma Câmara de Comércio Internacional, como a Câmara Internacional de Comércio, a ICC, né, que é a principal do mundo, que tem aquelas cláusulas incotermes. Então, é a que acaba, vamos dizer assim, sendo mais utilizada. O que mais? Vamos prosseguir. No direito internacional, existe uma tendência secular, direito internacional privado, né? Existe uma tendência secular em focar em relações jurídicas pelos elementos que se manifestam interiormente e materialmente
como, por exemplo, a predominância do princípio lex rei citae, ou seja, a lei da situação da coisa, no tocante a bens, inclusive na nossa LINDB, né? E ou lex loci delicti em relação a atos ilícitos. Esses atos ilícitos, tanto do ponto de vista penal, quanto do ponto de vista, gente, do ponto de vista da responsabilidade, tá? Bom, pessoal, prosseguindo aqui, a autonomia da vontade é um elemento polêmico para reger as obrigações do direito internacional privado brasileiro. Polêmico em parte, né? Muitos doutrinadores não gostam dela, mas hoje, então, você vai ter alguns doutrinadores que defendem, como Valadão e Amorim, e outros a rejeitam, como Amílcar de Castro, Osíris e Tenório. Então, há quem defende e há quem rejeita. Porém, havendo direito disponível, gente, havendo direito disponível, aí não tem problema. Principalmente em relações empresariais, a tendência de predominância dessa autonomia da vontade é maior. Hoje em dia, a grande parte dos contratos internacionais que envolvem empresas são resolvidos através de arbitragem. E ali vocês sabem bem que na arbitragem você pode escolher foro, você pode escolher lei, você pode escolher o que as regras aplicáveis, o árbitro, que geralmente é uma pessoa que possui especialidade, que tem especialidade para resolver, tem conhecimento, ou seja, geralmente é um especialista. Bem, pessoal, prosseguindo aqui, então eu já falei essa questão da autonomia da vontade, né? Em sede de contratos internacionais não tem o menor problema, é a mais aplicável, inclusive através da arbitragem. Então vamos dando aqui o prosseguimento, deixa eu passar um álcool gel na mão. Contudo, alguns juízes federais brasileiros já têm aceitado em face de contratos comerciais. Não só juízes, mas principalmente árbitros. Juízes mais novos, mais antenados, né? Eles aceitam, sim, a questão da autonomia da vontade. A principal virtude da autonomia da vontade está em atender aos interesses das partes envolvidas na relação jurídica. Todavia, esse interesse pode ser desvirtuado quando sujeitos vulneráveis e hipossuficientes estão envolvidos. Bem, nesse caso, pessoal, como eu estou dizendo a vocês, a autonomia da vontade é aplicada em relações empresariais quando não há hipossuficientes. Porém, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, essa questão de hipossuficiente só é válida dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? O common law não considera da mesma forma hipossuficiente. Talvez alguns de vocês saibam disso, né? Se vocês já estudaram um pouco sobre isso, eles não consideram da mesma forma. O que o common law tem de vantagem para o hipossuficiente é aquela doutrina do punitive damages, ou seja, de você estabelecer indenizações muito altas para o consumidor, quando for lesado, mas assim, eles não têm a mesma construção jurídica que a gente tem de considerar consumidor, empregado, naturalmente uma parte hipossuficiente da relação jurídica, se é que vocês me entendem. Se é que vocês me entendem, não, vocês me entendem.
O princípio da autonomia é rejeitado na maioria dos países da América Latina, principalmente nos do Mercosul, predominando em nações que adotam o common law, como os Estados Unidos. Inclusive lá, eles não têm essa mesma noção de hipossuficiente que a gente tem. A vantagem é que eles têm é o punitive damages, que são aquelas indenizações milionárias, né? Então, por exemplo, teve uma vez que o camarada queimou a língua no café, daquele copão de café, né? Que os americanos, eles tomam café, é chafé, na verdade, é fraquinho, mas eles pegam uma daquelas canecas assim. Se você pedir um café pequeno, eles botam 300 ml. Se você pedir um café grande, ele bota 700 ml. E aí recebeu indenização milionária, né? Porque queimou a língua lá, né? Tomando café. Nos Estados Unidos, a autonomia da vontade é aplicada nas seguintes circunstâncias, conforme a lei denominada Restatement Second. As partes podem escolher a lei aplicável ao contrato. Ausente a escolha, prevalece a lei do Estado em que as partes tiverem uma relação mais significativa. Essa avaliação da lei do Estado que as partes tiverem uma relação mais significativa é uma cláusula de conexão aberta, tá? No nosso país é uma loucura. Do mesmo jeito que é uma loucura o sistema eleitoral americano que vocês estão acompanhando aí. Para nossa lógica, é uma loucura, né? Imagine a bagunça que fosse se fosse aqui no Brasil. Lá já dá bagunça, imagine se fosse aqui. Então, gente, aí o juiz ele avalia o contrato e, dentro dessa avaliação, ele indica com qual estado o contrato tem mais elementos. E aí define o direito estabelecido. Nádia de Araújo defende a codificação internacional do direito internacional privado como forma de unificar o tema. Porém, a despeito desses esforços, existe inclusive instituto para isso, não se consegue, até agora, não se conseguiu. Não se consegue, não se conseguiu, né? Porém, o que é que acontece na prática? Na prática, pessoal, como eu estava falando, a autonomia da vontade prevalece e muitas vezes as partes não escolhem nem norma de Estado, escolhem normas de câmaras de comércio internacional, como a ICC, que é a International Chamber of Commerce, que inclusive ela tem aquelas cláusulas incoterms, né, que não sei se vocês já ouviram falar. A CIDIP V, Conferência Interamericana para Direito Internacional Privado, adotou a autonomia da vontade como principal elemento de conexão legal, inclusive no âmbito das relações de consumo, que, na minha opinião, não deveria ser aplicada a autonomia da vontade em relação de consumo, né? Atualmente, se busca na esfera internacional normas orientadas a determinados objetivos materiais, principalmente no tocante à proteção de partes hipossuficientes, como o consumidor e o trabalhador. Porém, pessoal, essa noção de hipossuficiência é mais típica, como eu estava falando aqui, do nosso sistema jurídico. Se você for para o sistema jurídico common law, e se você for para o sistema jurídico chinês, a conversa é outra. E qual é o problema? Muito turismo de consumo e compra pela internet são feitas justamente em relação à China e aos Estados Unidos, né? Esse é o problema. Mas eu vou dar um toque importante para vocês dentro desse assunto aqui, é que eu não sei se vocês sabem, talvez quem estudou direito do consumidor e goste, é que, por exemplo, desde 2000 tem jurisprudência do STJ que indica o seguinte, por exemplo, a pessoa compra um bem, pronto, um celular, um tablet no exterior. A pessoa não compra a garantia internacional. Se a empresa tiver filial no Brasil, a jurisprudência aqui indica,
pode, caso tenha algum problema, exigir a reparação daquele bem, independente de você ter comprado garantia, pelo período de garantia legal. Por que isso? Porque se você for considerar estritamente, a empresa de lá, dos Estados Unidos, é uma, daqui é outra. Ainda que haja uma direção internacionalmente unificada, mas cada pessoa jurídica é independente. Isso acontece devido à economia globalizada, ou seja, há uma estratégia de marketing internacional, por exemplo, em relação a determinados produtos, e, portanto, não seria justo que o consumidor ficasse prejudicado se ele comprar um produto durante uma viagem de turismo e chegar aqui no Brasil e dizer assim, não, você não tem garantia na medida que a empresa tem filial no Brasil também, né? Pronto, quando eu fiz cursinho de inglês nos Estados Unidos, eu comprei isso era repare, já faz alguns anos, isso era na época que o dólar estava menos de R$2, ou seja, no tempo que supostamente a empregada doméstica ia para a Disney, e no tempo em que a Samsung fez o lançamento do tablet. Eu comprei um tablet da Samsung, aí beleza. Cheguei lá, a vendedora americana, por sinal até simpática, ela me atendeu e disse, olha, comprou, ela disse, o senhor vai querer uma garantia internacional? Eu digo, não. Não, primeiro eu perguntei quanto era. Eu digo, quanto é a garantia internacional? Ela, $100. Achei muito. Na época, apesar que na época $100 não era nem R$200, era assim, coisa de 1,80, menos de 1,90 o dólar estava. Eu digo, não, quero não. Ela, o senhor sabe que se der problema, o senhor vai perder o seu tablet? O senhor está ciente disso? Estou. O senhor está entendendo? Não. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Eu digo, sim. Repita o que eu lhe disse. Eu digo, está parecendo minha mãe, que de vez em quando, quando eu morava na casa dos meus pais, né, ela perguntava assim, repita o que eu disse. Lembrei da minha mãe, eu disse, você falou que se o meu tablet der problema no meu país, eu vou perder. Ela, exatamente, mesmo se você quer levar sem garantia, quero. Porque eu já era professor de Direito, eu sabia muito bem que a Samsung tem filial no Brasil, e que se desse problema eu poderia recorrer, caso a própria Samsung não assumisse a garantia, eu poderia buscar PROCON, Judiciário, enfim, os meios legais para demandar. Nunca deu problema o tablet, aliás, deu. A minha filha, mas depois de muito tempo. Inclusive, ele está funcionando. A minha filha quebrou a tela 2 vezes do tablet, brincando. Ele funciona até hoje, apesar da tela trincada. Eu troquei uma vez, depois eu tomei abuso e deixei para lá, sabe? Mas está funcionando. Até hoje, nunca deu problema. Já tem, o quê? Foi isso? Quase 10 anos atrás. Mas vocês entenderam, né? Então, no caso de produto que você compre no exterior, você pode, havendo a filial aqui no Brasil, demandar a garantia, caso seja necessário, pelo período, né? Dentro do período legal de garantia. Normas de conexão abertas são usadas para flexibilizar as normas de conexão clássicas, são indiretas e exigem um caráter material e tópico para a concretização, tomando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Eu tinha falado ainda agora do caso de norma de conexão aberta, né? Pronto, esse caso de norma de conexão aberta não é tipo do nosso sistema jurídico, não, é mais para os países de common law, tá? A nossa conexão é mais em cima daquilo que a gente já falou aqui, ou seja, domicílio, nacionalidade, localização dos bens, né? Então, é por aí, gente. Então, prosseguindo aqui. Exemplos de norma de conexão aberta. A norma de conexão mais estreito, no qual adere ao princípio da proximidade, que a gente tinha falado aqui,
adotando o país com mais vínculos na relação jurídica. É uma análise subjetiva que o juiz faz, né? Segundo, cláusulas de escapatória de exceção, que é a prestação característica, no qual o juiz pode olhar motivos socioeconômicos, inclusive prestação não pecuniária, pode indicar a lei aplicável. Inclusive, eu não tenho nenhum exemplo, porque isso é típico do sistema anglo-saxônico, homológico. Então, as normas de conexão abertas se desenvolveram especialmente no país de homológico, nosso sistema jurídico acha que é uma bagunça, né? No Brasil, o artigo 9º da LINDB definiu que será aplicada a lei do lugar em que as obrigações forem constituídas, adotando o princípio lex loci contractus, ou seja, a lei do local do contrato, critério que também prepondera na jurisprudência local, com a ressalva daquela questão da autonomia da vontade, quando não há hipossuficiente, né, quando há direito disponível. Para obrigações resultantes de ato ilícito, tanto do ponto de vista penal quanto responsabilidade, o direito brasileiro adota a lei do lugar do ato. Em relação a obrigações oriundas do contrato, fica constituído o lugar de residência do proponente, termos do artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB. No caso de contrato de trabalho, ao aplicar normas favoráveis, a tendência internacional é usar normas favoráveis de domicílio do empregado. O julgador deve usar somente um ordenamento jurídico, não pode misturar ordenamento jurídico. Né? Ele seria considerado lesivo ao empregado. Os contratos envolvendo imóveis, isso também a gente já sabe, né? Já estudou bastante, seja locação ou venda, dependem de normas imperativas locais, porque sempre segue, em relação a imóveis, o critério lex rei citae. Né? Nenhum país que eu conheço adota legislação de forma diferente. As referências são aquelas mesmas, né? A LINDB, o livro do professor Deloma, atualizado por Augusto Jäger Jr., o livro do Dollinger, atualizado pela professora Carmen Tiburcio, e o livro do Moswoli, que cada ano ele melhora, apesar de não ter a mesma qualidade do livro de público dele, né? Deixa eu olhar se vocês têm perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Pessoal, eu também deixei uns vídeos da nossa monitora, Tainá, que é da turma da manhã, que ela preparou um vídeo sobre cada ponto. E ela faz, assim, uns vídeos curtos e bem didáticos. Vale a pena dar uma olhadinha nos vídeos que ela preparou, com muito carinho e cuidado para a gente, tá? Vocês vão gostar que ela tem um jeito muito bom para apresentar, uma boa didática. E aí eu pedi que ela fizesse, assim, vídeos bem curtos, só focando os aspectos principais de cada ponto. Aí está disponível para vocês. Também, quem não fez, não esqueça de fazer, né, os exercícios de fixação e estudos dirigidos que vencem hoje. Hoje a gente já disponibilizou para vocês o exercício de fixação e o estudo dirigido do ponto 7, que é o nosso último ponto. Mas vocês podem fazer até daqui a 15 dias. E também, gente... Ô, professor. Oi, pode perguntar. Desculpa, o que vence hoje é o do ponto 6, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, estudo dirigido do ponto 6 vence hoje, às 23h59, confirmado. E o do ponto 5 também, viu? Pronto, certo, professor. Obrigada. Estudo dirigido. Aí, deixa eu olhar. O exercício de fixação do ponto 6 também vence hoje. Por favor, façam. Né? Também está aberto até hoje. Então, quem não fez, faça. Pronto. Posso começar o ponto 7? É o nosso último ponto. Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, pode começar. Obrigado, gente. Então, vamos lá.
Ponto 7, ponto 7, ponto 7, ponto 7. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, o nosso ponto 7 é direito de família e sucessões no direito internacional privado. Esse é o nosso último ponto. A disciplina de vocês só tem 2 horas aulas semanais, né? Portanto, termina o assunto aqui. Eu não vou terminar hoje, até porque não daria tempo, mas a gente termina semana que vem esse assunto, tá? E aí terminou todos os assuntos. Todos os assuntos a gente termina semana que vem. Então, vamos lá. Bom, direito de família vocês já estudaram. Inclusive, eu já paguei direito de família, não só na graduação, mas até no doutorado eu estudei direito de família com a professora Fabiola Albuquerque. Quem gosta de direito de família já ouviu falar dela, né? É um dos principais nomes do Brasil, estudiosa, né? Sobre direito de família. Então, o direito de família ele tem por objeto a exposição dos princípios jurídicos que regem as relações de família, como casamento, união estável, poder familiar, né? Etc. Casamento civil, isso aí é mais adequado essa introdução para o pessoal de RI do que para vocês, né? Vocês já conhecem bem essa questão dos conceitos básicos de direito de família, que vocês pagam durante um semestre todinho a disciplina. Então, aqui é só para a gente dar uma revisada. O casamento civil surgiu no século XVI, ou seja, 1500 e pouco. Até então, era regido pelo direito canônico, ou seja, só havia casamento religioso e considerado sacramento. Antes do surgimento do casamento civil, apenas o regime matrimonial e o contrato de dote era regido pela lei laica. Então, esse regime matrimonial e o dote era, no caso, na sociedade ocidental, né, era pago pelo pai da noiva, né? Aí sim era regido pela lei laica. Então, o conceito de casamento é um contrato de direito de família, né, que regula a união de duas pessoas. No nosso sistema jurídico não importa o sexo, pode ser uma união homoafetiva ou heterossexual, com finalidade de constituir uma família, gerar, criar, educar filhos, ou assistência, né? Hoje, os doutrinadores da área, como vocês sabem, defendem que o fundamento é a afetividade. O fundamento, aliás, não só o casamento, mas toda a relação familiar se fundamenta na afetividade. Por isso que homoafetividade, né? Heteroafetividade, e aí vai. Do ponto de vista histórico, para reger as relações pessoais entre os cônjuges, em questões como bens móveis, divórcio, predomina a lei do domicílio conjugal. E para os imóveis, porque os imóveis acabam tendo isso absoluto na maioria dos países do mundo, não diz todos, porque não estudou todos, mas todos que a gente estudou, sim, seguem o critério da lei da situação da coisa, que fica resumido naquele brocado latino, né? Lex rei citae, ou citi.
No tocante à capacidade para o casamento, predomina o critério da lei pessoal de cada cônjuge, sendo no direito brasileiro regido pela lei do domicílio. Para casamento, sempre a lei pessoal. Essa lei pessoal pode ser a nacionalidade dos cônjuges ou pode ser o domicílio dos cônjuges, tá? No caso do Brasil, se opta aí não pela nacionalidade, mas pelo domicílio, mas tem países que seguem a nacionalidade. De todo jeito, percebam que nacionalidade e domicílio, fazendo a remissão lá aos elementos de conexão que a gente viu na primeira unidade, né? Que a gente viu na primeira unidade, aí, gente, de todo jeito é um elemento de conexão pessoal, né? É da mesma natureza, o que diferencia o critério, percebam. Prosseguindo. No Brasil, o artigo 7º da LINDB estabelece que será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos e formalidades de celebração, quando o casamento for realizado no Brasil, né, usando aquele princípio locus regit, melhor dizendo, actum. Né? O R latino é forte. Casamentos por procuração são permitidos no Brasil, embora outros países não aceitem, né? A partir do Código Civil 2002, é necessária uma procuração pública para tanto. Ou seja, pode fazer casamento, procuração, desde que seja pública, desde o Código Civil 2002. Pronto. O direito brasileiro também admite casamento em embaixadas e consulados do Brasil e outros países. Neste caso, as formalidades e entendimentos são definidas pelas normas brasileiras. Pessoal, aí é o seguinte, a gente já falou que o consulado ele funciona como uma espécie de cartório, né? Desde direito internacional público a gente falou disso. Brasil, por exemplo, inclusive acho que eu coloquei até na de fixação. 2 brasileiros, por exemplo, que estiverem na Bolívia estudando medicina, né? Muita gente estudando medicina na Bolívia e no Paraguai, podem casar lá, no consulado brasileiro lá. Porém, contudo, entretanto, formalidades e impedimentos são definidos pela norma brasileira. Pode ser um brasileiro com a boliviana? Não. Tem que ser 2 brasileiros, tá? Seja casal heteroafetivo ou seja casal homoafetivo. Se for boliviano, tem que casar junto às autoridades bolivianas. Se tiver algum boliviano, né? Vou casar com boliviano. Aliás, tem um primo meu que faz medicina na Bolívia. Não sei qual é a cidade. Acho que é Santa Cruz. Acho não, Santa Cruz de la Sierra. Aí, ele está noivo de uma boliviana. Aí ele não pode casar com ela. Ele ou pode casar aqui no Brasil, pode casar lá, no cartório comum, mas não pode casar no consulado. Teria que ser 2 brasileiros. Pronto, deixa eu olhar aqui. Quarto, né? Quarto. Acho que eu vou dar uma parada por aqui, perguntar se vocês têm alguma dúvida. Terceiro slide de 11. Tá bom demais. Vou começar só. Terceiro slide de 11. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre esse começo de assunto ou sobre outra coisa? Não, professor, tudo ok. Então, como a gente já está bem adiantado, eu vou dar uma paradinha por aqui. E aí não esqueçam o seguinte, daqueles avisos que a gente deu. Ou seja, quem não concluiu o estudo dirigido e existe fixação, que ainda está para vencer hoje, concluam.
Fiquem de olho no exercício de fixação e estudo dirigido do ponto 7, que eu deixei hoje, claro, vocês podem fazer daqui a 15 dias. Quem não tiver grupo de seminários, procure se encaixar, desde que respeitados os limites, né? Pode falar, ia falar alguma coisa, Tamires? Era isso que eu ia dizer, que meu grupo tem vaga. Eu já botei até umas 3 vezes no grupo, mas ninguém se manifestou ainda. Pedro Ocean, que estava aqui no começo, eu não sei se ele ainda está, ele estava falando justamente isso. Cadê? Pedro Ocean está por aí? Ele estava aqui no começo da aula falando isso. Que estava sem grupo. O Lucas até estava na hora. Eu não sei se ele saiu ou se caiu a conexão dele. Mas o nome dele é Pedro Ocean. Foi, isso. Certo? Que ele foi reintegrar ao curso e tal, não conhecia ninguém da turma. Então, você pode procurar ele, né? Acho que ele pediu até a Lucas para colocar ele no grupo, não foi? Acho que do WhatsApp, coisa assim. Então, você pode pedir para ele ingressar no seu grupo, né? Até porque, como a gente falou, a gente vai ter que respeitar aquele limite máximo e mínimo. Isso, pronto. Após meu grupo ainda tem vaga. Perfeito. Então, Pedro Ocean caiu agora, não sei, ou saiu. Mas, por favor, avisem quem tiver com o contato dele, né? Para ele procurar Tamires. Sim, pessoal. Então, outra coisa. Também tem um exercício complementar disponível, vale um ponto extra, vocês podem fazer até o dia 1º de dezembro. Esse exercício complementar é aquele que também impede que eu lance faltas em excesso para quem estiver reprovado por faltas, ou até o limite, né? Lembrando que no caso da disciplina de vocês, esse limite é somente de 8 páginas. 8 páginas não, que 8 páginas? Estou pensando no TCC. 8 faltas, 8 páginas. Daqui para pronto, esse final de semana eu vou olhar as atividades que se venceram de outubro e já vou lançar as faltas de outubro. Se tiver alguém reprovado por falta, não se preocupe, faça o exercício da segunda unidade até o dia 1º de dezembro, que eu retiro o excesso das faltas. Só deixo só o limite, que no caso são 8, para a pessoa não ser reprovada. Mas assim, eu já vou, porque tem uma porção de atividades que se vence nessa semana. Aí agora no final de semana, daqui para segunda, terça-feira, no máximo eu lanço as faltas, né, de quem não fez no sistema, porque no sistema só está da primeira unidade. Só lancei da primeira unidade, não lancei da segunda. No caso da turma de vocês, acho que só tem uma pessoa que optou por presencialidade. Inclusive, essa pessoa nunca veio, não vou dizer o nome, né, mas essa pessoa nunca veio. Aí, por exemplo, ela já tem umas 6 faltas aqui para eu lançar, desde que é só da segunda unidade, né? Então, tem que estar ligada, faça o exercício de complementar da segunda unidade para não ficar prejudicada. Semana que vem eu lanço. Né? Primeiro eu vou lançar daqueles que estão em regime remoto e depois eu vou lançar do resto. O que mais, gente? Acho que só, né? Vocês têm perguntas? Professor, Fala, eu Marcela. Eu estou com escutando. relação à data dos seminários. A data dos seminários ficou para entregar os vídeos, deixa eu confirmar aqui, na última semana de novembro, né? Deixa eu só dar uma confirmada na data. Tá. Deixa eu abrir aqui. No caso da turma N2, tem a data. Data 26 de novembro.
26 de novembro, viu, gente? Tá ok, professor. Obrigada. 26 de novembro vocês têm para entregar esse vídeo. Outro detalhe, se não conseguir entregar o vídeo, fazer upload no Moodle, é muito simples. Basta vocês postarem um link do YouTube ou do Google Drive. Eu aceito, só não aceito prova escrita através de comentário, mas essa parte eu aceito. O que mais? Gente, alguém perguntou alguma coisa? Beleza. Ah, Gessivaldo, obrigado. Viu? Obrigado, assisti o programa, né? Eu estava aqui já na instituição. Eu falei ontem analisei a questão da eleição dos Estados Unidos, né? É um tema que tem despertado muita atenção no Brasil, mais do que o normal, né? Mais do que o normal para uma eleição americana, eu quis dizer isso. Pronto, gente. Quem mais de pergunta vocês têm? Quiserem perguntar alguma coisa, aproveitem agora. Senão a gente já encerra por aqui. Meu boa noite a todos e a todas. Boa e noite, até professor. semana que vem. Fica à disposição. Se precisarem de alguma coisa, entre em contato conosco, né? Por e-mail, por WhatsApp. Os representantes têm os nossos WhatsApp. Vocês podem pedir para eles entrarem em contato. Apesar que comigo é mais fácil duvidar entrar em contato por e-mail do que por WhatsApp. Por WhatsApp eu não gosto. Eu olho uma vez na vida. Então, boa noite, gente. Boa noite. Por nada. Até mais.